Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje é o dia 13 de janeiro de 2025. Nós estamos dando continuidade à leitura que nós começamos ontem, seguindo aqui o programa do nosso propósito. Está escrito, todos os dias meditando alguns versículos da Palavra de Deus. E ontem nós lemos Mateus capítulo 5, onde nós lemos um pouco do Sermão da Montanha, alguns versículos, né? Versículo 1 até o versículo 12, nós lemos alguns versículos do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ler apenas do versículo 13 ao versículo 16. Olha que bênção, hein? Hoje nós vamos ler apenas 3 versículos. Você já pegou a sua Bíblia? Você já está com a sua Bíblia aí em mãos? Abre ela no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. E no capítulo 5 você localiza o versículo 13. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Somente isso. 3 versículos. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Na palavra de Deus, nós encontramos várias vozes. É importante a gente identificar quem é a voz que está falando naquele momento que nós estamos lendo, né? Quem é o narrador dessa passagem, né? É algum profeta que escreveu? É algum apóstolo do Senhor Jesus? Quem é que está falando? É o próprio Deus? Aqui nesse momento é o Senhor Jesus. Como eu sempre gosto de falar que a gente tem que usar a imaginação, nesse momento o Senhor Jesus diz lá no primeiro versículo do capítulo 5 que ele subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E também junto aos discípulos foi se formando uma multidão em volta, né? Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte. Por quê? Olha só como é lindo isso, né? A resposta está aqui em um desses versículos que nós lemos. Quando Jesus viu a multidão, ele pensou assim: poxa, eu preciso ficar posicionado em um lugar alto para que todos possam me ver. Imagina se o Senhor Jesus estava no meio da multidão, as pessoas que estavam próximas dele poderiam ter acesso a vê-lo. Porém, e aquelas pessoas que estavam distantes? Lembre-se que naquele tempo não tinha telão, né? Hoje você vai num evento e geralmente no evento existe uma câmera posicionada sobre a pessoa que está palestrando, né, ou dando alguma palavra, ou um cantor fazendo show naquele evento. Então,
a câmera capta a imagem, reproduz no telão e todos podem ver o que está acontecendo. Mas e naquele tempo que não tinha nada disso? Não tinha câmera, não tinha alto-falante para projetar a voz de Jesus. Então veja como o Senhor Jesus ele aplicou aqui uma estratégia para que toda a multidão pudesse vê-lo e ao mesmo tempo ouvir o que ele estava falando. Imagina se ele está num lugar alto, a voz dele estava ecoando, sendo levada, né, pelo vento, daquela posição que ele estava para toda a multidão que estava mais abaixo do monte. Olha que coisa linda que aconteceu aqui. É muito bacana a gente imaginar, né? É muito bacana a gente meditar na palavra de Deus. Porque se você apenas lê, você não consegue se posicionar naquilo que estava acontecendo. Você não tem uma compreensão completa do que está escrito, né? A gente tem que ler o que está escrito e tem que meditar. Veja bem, eu creio que Jesus usou a situação e ele falou assim, ele fez uma comparação. Ele começou dizendo assim, ó, vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, se o sal perder o sabor, ele não serve mais para salgar os alimentos. Para que ele serve? Ele só serve para ser jogado fora, né? É muito lindo quando você começa a meditar todas as propriedades que o sal tem. Mas aqui o Senhor Jesus falou assim: olha, o sal precisa ter sabor. Se ele não tiver sabor e não der sabor às coisas, para nada ele presta. Interessante, né? E assim é a vida do cristão. Você é cristão, mas qual é a diferença que você faz nesse mundo? Você está levando sabor para a vida das pessoas? Ou você não tem gosto de nada? Você é aquele cristão que aonde você chega, você faz a diferença através da sua vida, através das suas palavras, através das suas atitudes? Ou você é aquela pessoa que é cristão, mas você é o cristão agente secreto, né? Você é agente secreto, ninguém sabe que você é cristão, você não se dá a conhecer como cristão, você não faz diferença no ambiente que você frequenta como cristão. Então, é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Se nós somos o sal, você percebe quando você prova um alimento, imediatamente ele não pode estar salgado demais e nem pode estar totalmente sem sal, sem gosto de nada, né? Então, aqui existe uma das características importantes de você ser sal, é que o sal ele depende de um equilíbrio para que ele possa dar sabor naquele alimento. Tem que ter um equilíbrio. Não pode estar sem sal, também não pode ter sal demais. E essa é uma das características que nós temos que ter. Nós temos que sermos pessoas equilibradas com a nossa fé e com as nossas atitudes dentro da sociedade. Muito forte isso, né? E aqui o Senhor Jesus falou, ó, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha o que aconteceu. Ele foi para o alto do monte, para ele poder estar em um local visível para aquela multidão, e ao mesmo tempo ele usou essa circunstância, ele usou essa situação para ele elaborar uma comparação. O Senhor Jesus, ele
usava de comparações bem simples para que as pessoas pudessem compreender a palavra de Deus. E aqui ele está dizendo isso, que nós precisamos nos destacar da multidão. Nós precisamos subir o monte da fé, nós precisamos subir o monte das nossas atitudes diferenciadas da sociedade, e com certeza nós vamos estar em destaque no meio da multidão. Nós não podemos estar no meio da multidão, não podemos estar fazendo tudo que a multidão faz. Nós não podemos estar simplesmente sendo mais um no meio da multidão. A nossa fé, ela exige esse tipo de atitude, exige que você suba um patamar na sua vida social e você entra em destaque totalmente fora dessa multidão, totalmente fora do que talvez esse mundo espera da sociedade de uma forma geral, né? Você vê que o cristão, ele é diferente. Você tem que ser diferente. Como nós estudamos ontem, o padrão de Deus é diferente. Enquanto está todo mundo se alegrando na festa, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E tudo que nós meditamos ontem é contrário aos padrões desse mundo, é contrário aos padrões dessa sociedade que nos é imposta desde o nosso nascimento. Uma sociedade corrompida, uma sociedade mergulhada no pecado, e o cristão não pode estar perdido no meio da multidão. O cristão, ele precisa elevar o seu padrão acima de tudo que essa sociedade dita como norma, como regra. E aí o Senhor Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo. Não posso pegar uma luz e colocar no chão, colocar embaixo dos móveis, esconder a luz. Como que você esconde uma luz? Para que serve uma luz? A luz não serve para iluminar? E se você, como naquele tempo não existia lâmpada, né? Nem existia a energia elétrica. Mas se, por exemplo, faltar energia elétrica na sua casa e você ficar na escuridão e você precisar recorrer ao recurso de acender uma vela, você vai pegar essa vela e vai esconder ela em algum lugar próximo ao chão, ou você vai pegar essa vela e elevá-la no ponto mais alto da sua casa para ela iluminar toda aquela residência, todo aquele cômodo que você está presente. Quando eu era criança, eu presenciei muitos episódios de falta de energia elétrica. Há 40, 50 anos atrás. Bom, gente, eu estou com quase 60, então vamos lá. Vamos para a real, né? Quando eu era criança, na primeira década da minha vida, até os 10 anos de idade, então, 60 anos atrás, posso falar aí, até 50 anos atrás, até chegar à minha adolescência, o lugar onde eu morava, ainda sofria muito com picos de falta de energia elétrica. Ninguém podia deixar de ter uma caixa de vela preparada em casa, porque quando faltava energia elétrica, muitas vezes a gente tinha que acender 4, 5 velas em casa para iluminar, uma na cozinha, uma na sala, uma na varanda, uma no quarto. Quem estava no quarto botava uma vela no quarto. E aí, olha só que coisa interessante, né? Que a gente tem que meditar. Conforme a gente falou do equilíbrio, do sal, né? Eu não posso pegar uma luz, por exemplo, de uma vela, é um fogo, né? Ele é muito maravilhoso, ele é
fantástico, né? Ele é uma solução. Quando nós estamos no escuro, você acendeu uma vela. Mas da mesma forma que você não pode colocar muito sal na comida, porque corre o risco de você estragar a comida, também se você não tiver cuidado com a vela, com aquela chama da vela, ela pode causar um acidente, ela pode causar um incêndio. E ao invés de iluminar aquela residência, você pode, por um descuido, destruir totalmente aquela residência com a chama que deveria iluminar o ambiente. Olha como isso é forte. Olha a responsabilidade que nós temos como cristãos, de ter esse cuidado com a nossa fé. Porque a fé, ela é um recurso para você alcançar outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E, porém, se você utilizar uma palavra de uma forma mal colocada, você pode, ao invés de trazer um benefício para aquela pessoa, você pode talvez levar uma palavra de destruição para aquela vida. Quantas pessoas, né, elas estão aí afastadas da igreja porque receberam a palavra dura de alguém que não soube se expressar, não soube colocar uma palavra. Ah, mas a palavra era de Deus, Raquel. Poxa, mas ela pregou a palavra de Deus, eu sei. Mas até para a gente ser luz na vida de alguém e a gente colocar uma palavra de Deus sobre a vida de alguém, a gente precisa ser cuidadoso, né? E precisa ser equilibrado. Bom, eu vou deixar essas duas considerações com vocês. Peço que vocês leiam novamente a passagem, orem, busquem a Deus, peço ao Espírito Santo para falar mais com você através dessa meditação. E amanhã nós estaremos aqui novamente para meditar mais um pouquinho, mais um trecho da palavra de Deus. Amanhã a gente vai continuar o Sermão da Montanha, tá? A partir do versículo 17 até o versículo 26. Se você quiser, por curiosidade, adiantar a leitura, amanhã nós continuamos com o Sermão da Montanha. Deus abençoe a todos.